Professor George Mendes, o senhor está lançando um novo livro, e esse é um livro sobre política, que aborda diretamente o momento atual que o Piauí está passando. Qual foi a sua inspiração para essa obra? Eu percebi, depois de longas experiências trabalhando próximo a governos, trabalhando como executivo de governo, como pesquisador, como jornalista, como interessado, como publicitário, uma coisa que sempre me causou grande, não vou dizer nem constrangimento, mas apreensão. O nome certo é apreensão. Na verdade, os governos são muito mal acompanhados. Eles não são avaliados corretamente porque eles não são acompanhados. Percebi que havia uma lacuna nesse acompanhamento diário do governo, porque para qualquer governo as obrigações legais da chamada transparência pública, elas são muito restritas. O que é que um governo deve fazer para se manter dentro dos padrões legais exigidos de prestação de contas? Primeiro é a elaboração de um orçamento anual. Depois tem a elaboração de um plano plurianual de investimentos. Anualmente o governo tem a obrigação de apresentar um relatório à Assembleia Legislativa, chamado Mensagem do Governador, sempre no início da legislatura, do início do ano, em que é feito uma espécie de relatório publicitário. O governo tem que fazer suas prestações de contas, encaminhá-las para o Poder Legislativo, e este remete ao Tribunal de Contas para que seja feito algum tipo de controle e, eventualmente, responder a auditorias que venham a ser criadas. Então, diante de tudo isso, o que eu percebi é que havia uma lacuna muito grande nessa atividade de acompanhamento. E eu me pus a acompanhar o governo Wellington Dias em 2015, 2016 e 2017 diariamente. Quais eram os fatos que estavam sendo criados pelo governo? Quais as decisões apontadas pelo governo? Quais as orientações que estavam sendo seguidas pelo governo? Então fiz isso dentro de uma disciplina com muito critério, passando 3 anos vendo o que estava sendo escrito, o que era dito pela mídia, o que é que se falava nas rádios, se mostrava nas televisões e a própria manifestação dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas. Então, com isso, eu consegui montar um painel bastante minucioso sobre os temas tratados pelo governo, sobre as omissões que o governo realizou e sobre os esquecimentos também que, propositalmente ou não, ele terminou cometendo. Então, eu tenho, a partir desse livro, um acompanhamento detalhado sobre o dia a dia do governo. Quais são as ações que se sobressaem nesse trabalho que o senhor realizou? Do ponto de vista de resultados, do que é que nós conseguimos apurar, nós conseguimos verificar que o governo que foi apresentado como proposta e foi aprovado pela população que elegeu o atual governador, esse conjunto de ideias e propostas foi amplamente esquecido durante o próprio governo. No decorrer do governo, o que nós percebemos é que boa parte das ideias elas foram superdimensionadas ou foram sumariamente esquecidas. O que se diz sempre é que uma coisa é aquilo que se diz para se conquistar aprovação popular através do voto. Outra coisa é aquilo que se faz no dia a dia de governo para conquistar apoio popular e daí receber votos também. Então, o que a gente percebeu é que os esquecimentos foram imperdoáveis. Foram coisas que foram deixadas de lado que não poderiam jamais ter dito. E foi também apresentado coisas
absolutamente superdimensionados. Por exemplo, foi dito que o Piauí viveria um período em que uma grande onda de investimentos lavaria o nosso estado. De tão forte essa onda que seria capaz de, em 4 anos, dobrar o PIB do estado do Piauí, passando o Piauí em 2017, fim de 2017, 2018, a ter um PIB de 70 bilhões. O PIB hoje do Piauí, depois de todos os anos, chegou a 38 bilhões. Então está muito longe daquilo que o governo projetou. Então a gente verificou que todo o discurso feito em torno de mobilidade urbana, em torno de investimentos na chamada infraestrutura, projetos de cunho estruturais, nada disso se concretizou na prática. Tudo isso foi esquecido em nome da falta de planejamento, em nome do pouco controle dos resultados e também em nome de uma diversificação de apoio político absolutamente insustentável pela capacidade econômica do governo. Como é que o seu livro trata, professor, essa questão relacionada aos empréstimos que o governo iniciou praticamente ao tomar posse em 2015, chegando a comprometer a capacidade de pagamento? Porque a capacidade de endividamento ela poderia até existir, mas a capacidade de pagamento está sendo imposta aos servidores públicos através dessa condição hoje, 240 milhões dos consignados, de quase 100 milhões de reais, do IASP Saúde Planta e muitas outras questões. Os empréstimos, de que maneira eles são tratados no seu livro? Eles são tratados à luz da verdade. Tratar desse tema, empréstimos, nós podemos avaliá-lo de diversas formas. Um exemplo bem peculiar de como isso hoje vem sendo tratado dentro do governo. O governo propaga que contrair empréstimos é antecipar desenvolvimento, como se bastasse a gente ir ao banco, tomar um dinheiro emprestado, realizar aquilo que estaria previsto e o desenvolvimento acontece. Esquece o governo que todo investimento precisa ser projetado observando o seu retorno. Não é possível tomar empréstimo, por exemplo, para pagar custeio. Quem faz isso comete um erro gravíssimo. Você contrair despesa, contrair empréstimo, que é uma despesa, para pagar despesa corrente, para colocar em gasto público sem retorno, é exatamente comprometer a capacidade de realização futura do próprio governo. Então, empréstimo é um tema que a gente dissecou bastante. Vejamos, quando o governo assumiu em 2015, o Piauí tinha algumas operações de crédito já trabalhadas, tinha uma em andamento, que foi feita junto ao Banco do Estado do Piauí, e o governador, Banco do Brasil, desculpe, me lembrei, foi do Banco do Estado do Piauí. Por sinal, nunca se prestou contas efetivamente sobre a venda do banco. Né? do Banco do Brasil, e que o governador assumiu e mudou toda a sua programação prevista junto ao banco. Depois foi feito a conclusão das negociações com o Banco Mundial, e mais uma vez o governador mudou tudo aquilo que estava sendo previsto para investimentos com recursos do Banco Mundial. Depois a outra onda foi com a Caixa Econômica Federal. 2 empréstimos foram fechados, recebeu-se a primeira parcela, não foi prestado conta adequadamente, mesmo assim o governo sustenta que está fazendo aquilo que foi programado, não sei como, porque se tivesse sido feito o programado, já tinha sido tudo liberado. E depois houve o segundo empréstimo que o governo também deve receber, mas que já tratou imediatamente de fazer mudanças naquilo que ele próprio tinha concebido e negociou junto à Caixa Econômica. O nosso saldo de dívida hoje, a chamada dívida fundada, a dívida contratada pelo Estado do Piauí, já está chegando a 5 bilhões, 4 bilhões 850 milhões de reais de dívida fundada, de dívida contratualizada.
Tem um outro aspecto que é da dívida flutuante, o chamado restos a pagar, que no ano de 2017 já bateu no teto de 515 milhões e 120 mil reais. Portanto, já temos só com essas duas rubricas, dívida contratualizada e mais restos a pagar, nós já estamos acima de 5 bilhões de reais. E tem ainda uma outra parte dessa dívida flutuante que a gente tem pouco controle sobre ela. É aquilo que o governo contrata, não paga e depois empenha no orçamento futuro no chamada despesa de exercício anterior, que é aquilo que não foi empenhado, mas que significa a obrigação do governo de pagar. Então, essa capacidade de pagar é que está sendo consumida no estado do Piauí de forma, eu diria até irresponsável do ponto de vista fiscal e absolutamente injustificada, porque na realização desses valores o Piauí não tem perspectiva de retorno. Ou seja, o Piauí toma dinheiro que não vai ter condição de se pagar. Você está tomando dinheiro contando que os recursos do Estado serão suficientes para pagá-los, independentemente do retorno que eles venham a gerar. E isso não tem outro nome, é irresponsabilidade fiscal. Professor, uma das questões que também muito me instiga, e que o senhor trata com propriedade no seu livro, é a questão da transparência, que é, aliás, a maior questão do livro, não é? A transparência pública, ela está à disposição de todos, mas são poucos os que fazem uso dela. E a gente precisa estimular essa população a também fiscalizar, saber de onde vem o dinheiro, para onde vai, não é? Afinal de contas, é um dinheiro que pertence ao povo. De que maneira esse incentivo pode acontecer numa sociedade como a nossa, que dá pouca importância a questões de natureza política e administrativa? Eu confesso a você, Tony, que uma dos meus motivos principais ao dedicar tempo e energia em fazer um trabalho dessa natureza é exatamente contribuir para que essa transparência ela seja primeiro uma razão de consciência. Nós precisamos fazer crescer a consciência de que o governo precisa ser acompanhado, o governo precisa ser avaliado, o governo faz aquilo que nós permitimos que ele faça. Essa é a questão principal. Nós elegemos um governo para que ele produza serviços que sejam de interesse da população e não de interesse do governador isoladamente ou de sua base política. Não é porque ele foi banhado de votos numa eleição, que ele recebeu os votos necessários para vencer uma eleição, que ele pode ser senhor de todas as razões e de todos os destinos da forma como ele bem quiser. O presidencialismo também tem os seus limites. A sociedade precisa evoluir para cobrar do governante os compromissos que ele assumiu com ela. Então ele não pode simplesmente fazer o que bem entende, porque tem uma base política mastodôntica na Assembleia Legislativa, porque conseguiu dominar absolutamente com uma bancada de 28, 27, 25 membros, dominar completamente mais uma carga de suplentes que compõe uma bancada especial diretamente vinculada ao chefe do executivo. Não é por isso que nós temos que aceitar tudo aquilo que é feito de bom grado quando se vê claramente que as coisas não estão em bom caminho. Qual é a data do lançamento, professor, e a hora, o local, para a gente poder comparecer e participar dessa discussão muito interessante para o nosso Estado? Bom, nós vamos lançar o livro agora na quinta-feira, dia 2, a partir das 19 horas, no Espaço EPA, que fica na rua Anfrísio Lobão, 1200, no segundo piso do Centro Empresarial Francisco Mendes. Então, é uma alegria para a gente estar podendo concretizar o sonho de publicar uma obra que busca
encontrar a verdade naquilo que está sendo feito no governo. A gente quer separar a mentira para encontrar a verdade. Acho que é nossa responsabilidade cidadã. Nós devemos isso à população na medida em que nós temos a consciência da importância de se acompanhar este ou qualquer outro governo. Não há governo democrático sem o devido controle, sem o devido acompanhamento, sem a devida avaliação. É preciso que a gente aprenda a viver de uma outra forma, uma democracia mais aberta e mais sincera.